Olá pessoal, aqui é o professor Wesley Farias, começando mais uma aula de Biologia. Nesta aula, seguiremos estudando a genética, entendendo como ocorre a construção de heredogramas. Bem, primeiro vamos relembrar o que é um heredograma. Então, o heredograma é uma representação gráfica das relações de parentesco entre membros de uma família. Ele tem a função de explicar, através de gráficos, como uma característica é transmitida dentro de uma família. Então nós temos aqui algumas representações. Aqui nós temos a simbologia, do heredograma, a bolinha representando o sexo feminino. Nós temos o quadradinho representando o sexo masculino. Ambos não afetados, ou seja, não possuem a característica em estudo ou não estão acometidos por alguma doença. Aqui também é importante a gente observar que existe a representação na forma do losango para sexo não especificado. O que é isso? Seria quando a questão não traz a identificação do sexo, ou seja, não deixa claro, se é o sexo masculino ou feminino, apenas ela vai tratar como uma criança, não vai deixar claro. Aqui nós temos a representação da mulher afetada e do homem afetado, ou seja, ambos com a característica ou a doença. Aqui nós temos a representação do aborto, Nós temos aqui essa representação do propósito ou probando, ou seja, sempre vai vir dentro dessa representação da família, o primeiro caso, ou seja, aquela pessoa que primeiro herdou de alguém da família. Então é chamado de propósito ou probando. Aqui nós temos o caso dos gêmeos, quando são gêmeos fraternos ou gêmeos idênticos, os fraternos são os não idênticos. Então a representação é essa, uma ligação aqui entre os dois com um ganchinho. E aqui nós temos os dois que no caso não são idênticos, os fraternos. E aqui do outro lado nós temos uma representação muito parecida, só que como são gêmeos idênticos, nós temos uma ligação aqui no meio, para representar isso. Aqui nós temos a representação do casamento, em que eu tenho a bolinha, sexo feminino, o quadradinho, sexo masculino, e no meio dos dois eu tenho uma linha ligando, mostrando que há uma relação entre os dois. Aqui no caso é parecido, o casamento consanguíneo, só que são duas linhas no meio. Quer dizer isso? Quer dizer que esse casamento, essa relação, ela ocorre entre indivíduos da mesma família. No caso, o que mais ocorre é primos, casamento entre primos, e outras situações que são menos ocorrentes, como, por exemplo, casamento entre pai e filha, casamento entre irmãos, que acontece. Aqui a representação dos mortos, os mesmos símbolos, só que cortados aqui na transversal. E aqui, no caso, a representação da quantidade deles, colocando o número dentro do símbolo. Ok? Então, analisando a questão que tinha sido passada a vocês para que se construísse um heredograma, baseado nessas informações dessa questão. Então, disse que uma mulher afetada pela braquidactilia, já começa a dúvida daqui, o que seria braquidactilia, Então eu trouxe aqui essa informação para vocês. A braquidactilia é uma alteração congênita comum que possui característica genética, onde no caso o dedo possui um tamanho menor. Então, nada mais é do que isso aqui. Nessa imagem mostra um exemplo dessa braquidactilia, Voltando aqui na questão, então diz que essa mulher afetada, ela se casou com um homem normal. Tiveram 5 crianças, que em ordem decrescente de idade eram um menino afetado, 2 meninas não afetadas e um par de gêmeos de sexo diferentes e não afetados.
Depois ela teve uma quinta gravidez que terminou em um aborto, né? E aí fala do propósito que eu já tinha explicado a vocês, né? Que no caso é o primeiro afetado, né? Que chama a atenção dentro de uma família, que vai ser o primeiro filho do casal, naturalmente. Então vamos aqui usar uma ferramenta ao nosso favor, que é o Paint, né? Muito conhecido, para representar essas relações aqui. Bem, vamos pegar aqui alguns, né, modelos. Aqui seria o quadradinho representando, né, o homem. E nós vamos fazer uma ligação aqui, né, representando o casamento. E aqui a mulher. Certo? Como diz que a mulher era afetada pela braquidactilia, então a gente vai e preenche aqui, né? Pinta aqui para mostrar que ela era afetada. Aqui agora a gente vai representar os filhos, né? A gente coloca uma ligação aqui nessa região. Ok. E aí a gente representa, no caso, os filhos, né, de um por um representados aqui. Vamos lá. Diz aqui que o primeiro filho, né, menino, era afetado. Então a gente já vai começar a representar aqui, né, a situação dele, né. Quadradinho sendo afetado, logicamente vamos pintar aqui. O casal teve mais 2 filhas, né? E a gente vai representar aqui, né, que foram normais, né, não afetadas. Só mesmo para a gente ter uma noção, tá? Aí depois esse casal teve gêmeos, né? No caso, gêmeos fraternos, não idênticos. Então aqui a gente vai fazer aqui simbologia aqui dos gêmeos que não são idênticos. Aqui a gente representa o menino, ok, e aqui representamos a menina, certo? Então gêmeos não idênticos, normais. E aí a mulher teve, né, uma quinta gestação, que a gente vai representar aqui, que não foi bem sucedida, né? Ou seja, houve um aborto. Nós vamos representar aqui pelo losango. E por último vamos pintar, ok? Então pessoal, essa era a nossa aula sobre, né, representação na forma de aerograma. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.